Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam estudando muito. Sou o professor Daniel Almeida e hoje nós vamos ter nosso aulão para o Banco do Nordeste na disciplina Matemática, tá bom? Vamos discutir sobre 30 questões, vamos entender o perfil da banca e a meta gabaritar, não esquece disso. Vamos embora! Acerca do binômio de Newton, julgue o item seguinte. A soma dos coeficientes do polinômio p de x igual a 10x menos 11 elevado a 85 é um número positivo. Você diz, professor, como é que eu vou fazer isso aqui para saber a soma dos coeficientes? Eu preciso realmente desenvolver isso aqui? Não. Gente, se pedir a soma dos coeficientes, se pedir para saber se é um número positivo ou não, você vai fazer o quê? P de 1. Pode fazer P de 1 direto. Vai ficar assim, ó. 10 vezes 1 menos 11 elevado a 85. Isso aqui vai ser 10 menos 11 elevado a 85, que vai ser menos 1 elevado a 85. A tia lá da quarta série ensinou a gente que quando eu tenho um número negativo elevado ao expoente ímpar, ele se mantém negativo. Então fica menos 1 elevado a 85, menos 1. Menos 1 é o quê? Negativo. Se é negativo, o item está errado. Ok? Tranquilidade pura, né? Questãozinha simples. Questãozinha que dá pra gente fazer em 10 segundos, certo? Isso aqui é o tipo de questão que a gente vai ganhar tempo para fazer as outras. Tá bom? Vamos mais uma. Acerca de conjuntos, julgue o item seguinte. A quantidade de subconjuntos diferentes, com pelo menos 2 elementos cada um. Gente, cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é matador na questão se você não prestar atenção. Que podem ser formados a partir de um conjunto com 8 elementos é inferior a 250 conjuntos. Presta atenção nisso aqui. Como é que eu faço para saber a quantidade de subconjuntos que um conjunto qualquer tem? Presta atenção. Ó. Se eu tiver aqui o conjunto A, certo? Ele for feito pelos elementos 1, 2 e 3. Você diz, professor, quantos subconjuntos ele tem? Aí você vai fazer, ó. Tem 1, 2, o 3 sozinho, tá vendo? E depois, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Não esquece que o conjunto é subconjunto dele mesmo. E não esquece também que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Para você não ter que ficar fazendo tudo isso aqui, sempre que tiver questão de subconjuntos, o que é que você vai fazer? 2 elevado a n, onde n é o número de elementos que compõem o conjunto. Como aqui são 3, fica 2 elevado a 3, que isso aqui é igual a 8 elementos. Vocês entenderam essa explicação? Tranquilo, né? Já que a gente entendeu isso aqui, vamos para a nossa questão? Diz assim, ó. Ele tem quantos elementos? 8. Então, quantos subconjuntos tem? 2 elevado a 8, que dá 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. O aluno desavisado, o concurseiro desavisado, diria que então o item está errado, porque 256 é maior que 250. Só que está o quê? Inadequado, porque ele disse aqui, ó, com pelo menos 2 elementos cada um. Então aqui eu tenho quantos elementos de quantos subconjuntos de apenas um elemento? 8. Se eu tivesse assim, ó, A é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho aqui o elemento 1 sozinho, o elemento 2 sozinho, o elemento 3 sozinho, o elemento 4 sozinho e por aí vai. Então eu tenho 8 subconjuntos de um elemento. E eu ainda tenho, gente, o subconjunto o quê? Vazio. Então, na verdade, eu ainda tenho o quê? 9 subconjuntos que não entram nessa condição de com pelo menos 2 elementos cada um. Então, vai ser 256 menos 9, que dá 16 menos 9,
7, não é isso? E ficou 4, ó. 247. Então, na verdade, obedecendo com pelo menos 2 elementos cada um, eu tenho 247 subconjuntos. E é inferior a 250? É sim. O item está o quê, ó? Certo. Não caia nesse tipo de pegadinha da banca CESP, porque essa pegadinha aqui é clássica e você não pode cair nisso aqui. Tá bom? Vamos embora. Mais uma. Então, gente, vamos fazer a questão 3. Olha só. O coeficiente do quinto termo no desenvolvimento de x mais y elevado a 8 é igual a 58. Professor, como é que a gente faz isso aqui? A gente faz através disso aqui, ó. T de P mais 1, esse aqui é o termo, é igual a combinação de n tomado P a P vezes x elevado a n menos P vezes y elevado a P. Onde, professor? N é o quê? É o expoente. E P está vinculado a qual termo você procura, mas não é 5, certo? Porque o termo que você está procurando é 5, então significa que isso aqui tem que ser o quê? 5. Para isso aqui ser 5, P tem que ser o quê? 4, porque 4 mais 1 dá 5. Como ele pede só o coeficiente, nós vamos encontrar isso aqui. Então ficou assim, ó. N tomado P a P é a mesma coisa de dizer que é a combinação de N tomado P a P, certo? Veja só, aqui ficou assim, então, 8 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 8 menos 4 fatorial. Ficou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Corta isso com esse. 3 vezes 2, 6, eu corto com esse. 8 dividido por 4, 2, sobrou 2. 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70. É igual a 58, é? Não. Gabarito do item é errado. Tranquilo? Questãozinha fácil. A gente não pode perder esse tipo de questão, tá bom? Dos 45 alunos de uma sala de aula, apenas 10 praticam algum tipo de esporte. Se 2 alunos dessa sala forem escolhidos aleatoriamente, então a probabilidade de que ambos pratiquem algum tipo de esporte será igual a 1 sobre 22. Tenha calma aí. Presta atenção. Eu digo assim, eu tenho 45 alunos, mas destes apenas 10 praticam algum tipo de esporte. Se eu disser assim, eu quero tirar um aluno e quero que esse pratique esporte, qual é a probabilidade? 10 sobre o total, 45. Não é assim? Porque eu tenho 10 alunos que praticam esporte, 45 no total, um desses 10 é a probabilidade que me interessa. Só que ele disse que quer quantos? 2. Então eu quero um aluno e outro aluno que pratiquem esporte. Quando for E, a regrinha faz o quê? Multiplica. Entendeu? Não esquece. No OU, a gente soma. Se for E, multiplica. Então eu vou multiplicar aqui. Agora tenha calma que aqui é onde tem o voo do dragão. Presta atenção. Gente, aí eu tirei um aluno daqui. Eu tirei um dos alunos que pratica algum esporte. Ainda tem 10 aqui? Tem não. Sobraram quantos alunos? 9. Se eu tirei um aluno do total, me sobram quantos alunos aqui? 44. Tá certo? Não esquece isso aqui. Esse evento é dependente desse outro. Em que sentido, professor? Porque o acontecimento, caso esse aqui ocorra, o ocorrimento, essa palavra não sei nem se existe, desse aqui, interfere diretamente nesse aqui. Agora sim nós podemos multiplicar. Presta atenção, se eu dividir aqui tudo por 5, você concorda comigo? Vai ficar assim, ó, 10 dividido por 5, 2, e aqui dá 9, né? Assim, dividindo tudo por 5. Esse 9 eu corto com esse, aqui ficou 1 e 1. E esse 2 eu corto com 44, aqui ficou 1 e aqui 22. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 22, 22. Olha aqui, ó, gabarito certíssimo. Tranquilo? Questãozinha boa, conta de padaria mesmo, tá bom?
Erra não. Não é isso não. Porque isso aqui é o que vai fazer você ser aprovado. Questão 5. Em uma cidade, 1000 habitantes foram entrevistados a respeito de suas relações com os bancos A e B. Dos entrevistados, 450 eram correntistas apenas do banco A, 480 eram correntistas do banco B, 720 eram correntistas de apenas um desses bancos. Presta atenção, ó, 720 eram correntistas de apenas um desses bancos. E o restante não era correntista de nenhum desses dois bancos. A respeito dessa pesquisa, é correto afirmar que a probabilidade de um dos entrevistados ser correntista dos dois bancos é... Gente, vamos fazer, ó. Presta atenção. Aqui eu tenho assim, ó. Banco A, banco B. Aqui é o total, que aqui eu vou colocar o nenhum. Olha só, ele diz que 450 eram do banco A. Esse aqui é só do banco A. 480 eram correntistas do banco B. Gente, se eu disser que aqui, que os que estão nos dois ao mesmo tempo é X, em B vai ser o quê? 480 menos X. Porque 480, presta atenção, ó, não tem a palavra apenas. Como não tem, 480 é os que estão em A e B e os que estão só em B. Tá certo? Ele deu uma informação aqui, ó, que 720 eram correntistas de apenas um desses bancos. Então eu sei que se eu somar esse mais esse, tem que dar quanto? 720. Né? Assim, ó. 450 mais 480 menos x tem que ser igual a 720. Somando esses dois aqui, dá quanto? 930 menos x igual a 720. Menos x vai ser igual a 720 menos 930. Menos x vai ser igual a quanto? Quanto é isso aqui, hein, gente? Menos 210, né? Assim, como o x está negativo, você multiplica por menos 1, x vai ser igual a 210. Como x é igual a 210, você troca aqui agora, ficou 210. E 480 menos o quê? Menos 210 dá quanto? Diga aí pra mim. 480, tá aqui ó, menos 210, 270. Então eu sei, gente, agora que isso aqui é o total de clientes que tem conta em pelo menos um dos bancos. Aí agora ele diz assim, ó, a respeito dessa pesquisa, é correto afirmar que a probabilidade de um dos entrevistados ser correntistas dos dois bancos é superior a 0,20. Dos dois é quanto? 210. Quanto é o total? 1000. Você faz, ó, 210 dividido por 1000. Corta esse zero com esse, ficou 21 sobre 100. E isso aqui é a mesma coisa que 21%. 21% é maior que 0,20? É, porque aqui é 0,21. Gabarito, então, ó, certo. Certíssimo. Vocês entenderam, gente, isso aqui? Tranquilo, né? Agora presta atenção aqui. Agora que vocês entenderam, se vocês quiserem dar um pause aí no vídeo, volta, rever essa questão, agora nós vamos aprender outro método aqui. Presta atenção aqui. Toda vez que você tiver um grupo que se divide em dois, basta que você some esses dois e o que passar do valor inicial é o que está nos dois ao mesmo tempo. De novo, presta atenção. Eu tenho o grupo A, aí o grupo A, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um grupo A no total de 100 pessoas. Eu digo aqui que dessas 100, 60 gostam do item 1 e 70 gostam do item 2. Aí ele quer saber quantos gostam dos dois ao mesmo tempo, considerando que todos gostam de pelo menos um desses dois, certo? Você vai fazer 60 mais 70, 130, menos o total dá 30. Então, obrigatoriamente, 30 tem que gostar dos dois ao mesmo tempo. Significa, então, que toda vez que eu tiver um grupo que se divide em dois outros grupos, certo? Eu vou somá-los e vou subtrair da parte inicial. O que sobrar é porque está nos dois ao mesmo tempo. Ok?
Vamos para a nossa questão. Ele diz que 720 era um correntista de apenas um desses bancos e o restante era correntista de nenhum dos bancos. Gente, preste atenção aqui. Se 450 mais 480 é o total de correntistas, certo? E 720 é o que está apenas em um dos bancos, é lógico, gente, quando eu fizer a diferença disso aqui com isso aqui, vai sobrar apenas o que está nos dois. 450 mais 480, 930. Menos 720, dá quanto? 210. Acabou a questão, porque 210 é o que está nos dois, dividido por 1000. Corta aqui, dá 21%, ou 0,21, ó. Gabarito. Corretíssimo! Vocês entenderam isso aqui? Muito tranquilo, né? O raciocínio não é o que está direto na questão. Esse raciocínio é importante. Mas ele leva até o raciocínio da nossa questão. Ok? É isso não, viu? Então, gente, vamos para a questão 6. Cláudio e Sérgio são candidatos a ocupar uma vaga em empresa privada. Sabe-se que a probabilidade de Cláudio ser contratado é 9/20, que a probabilidade de Sérgio ser contratado é 8/15 e que a probabilidade de nenhum dos dois ser contratado é 3/60. A respeito dessa situação hipotética, a probabilidade de apenas Cláudio ser contratado é igual a 1/4. Presta atenção nisso aqui. Gente, se a probabilidade de nenhum dos dois ser contratado é 13/60, a probabilidade de os dois serem contratados é quanto? 60 menos 13/60. Vai dar 47/60. Isso de os dois serem contratados. Por quê? Porque eu vou pegar o todo e retirar a parte que não nos interessa, que é a de nenhum dos dois ser contratado. Aí depois ele diz assim, ó, que quer que apenas Cláudio seja contratado. Qual é a probabilidade de que Sérgio seja contratado? 8/15. Então eu vou pegar a probabilidade dos dois serem contratados e vou retirar a de Sérgio ser contratado. Naturalmente só vai sobrar a de Cláudio. Então você vai fazer 47/60 menos 8/15. Aqui você faz o IMC, dá 60, não é isso? 60 dividido por 60, 1 vezes 47, 47. Menos 60 dividido por 15, 4 vezes 8, 32. 47 menos 32 dá 15/60. Se você simplificar tudo isso aqui por 15, vai dar quanto? 15 dividido por 15, 1. 60 dividido por 15, 4. Opa! Ele disse que é igual a 1/4. Qual é o gabarito? Certíssimo. Tá bom? Questãozinha boa, né? Questão que requer simplesmente atenção. A prova de matemática é 80% ou mais interpretação. Cálculo é de padaria mesmo. Presta atenção nisso aqui. Banca D, Daniel, claro. Um homem comprou um objeto por R$100. Decidiu vender com 30% de lucro. Gente, ó, aqui o conceito financeiro não importa. De, quanto que vende, quanto o valor de venda, valor disso, daquilo, valor de... Não. Ele apenas colocou 30% em cima de R$100. Acabou. Ao chegar um cliente bem exigente, esse homem deu 30% de desconto sobre o valor de venda. Por quanto saiu o valor final do produto? Houve lucro, prejuízo ou nenhum dos dois? Presta atenção. Eu tenho R$100. Coloco 30%. Ficou 130. Não foi? Agora eu vou retirar 30%. Professor, como é que eu faço? Você faz assim, ó. 130 vezes 30 sobre 100. Para você saber quanto é, primeiro, 30% de 130. Você corta esses zeros. 13 vezes 3, 39. 130 menos 39, já que é menos 30%, dá 71. Então, menos 30% dá 71. Veja só. O item antes era 100 e passou a ser vendido por 71. Houve o quê? Prejuízo. Aí você diz, professor, e se por acaso
Primeiro eu desse o desconto e depois o aumento. Ficaria como? Vamos fazer. 100 menos 30% dá quanto? 70, não é isso? Supondo que o valor fosse 100 também, certo? Já que é o que diz a questão. 70 mais 30% dá quanto? Você faz, professor, quanto é 30% de 70? 30% de 70 é 70 vezes 30 sobre 100. Corta esse com esse e esse com esse. 7 vezes 3, 21. Então eu vou somar 21. 70 mais 21, 91. Gente, desculpe aqui. Aqui é 130 menos 30, dá 91. Tá bom? Então veja só. Porque aqui o jovem 130 menos 39, obviamente dá 91. Presta atenção aqui, gente. Ó, eu tenho então que o valor é o mesmo. Aí você diz, professor, e o que isso quer dizer? Um ponto importantíssimo. Se eu for acrescentar e subtrair a mesma porcentagem, aumentar 10%, diminuir 10%, aumentar 20%, diminuir 20%, não importa. A ordem não vai alterar o resultado. Primeira dica, a ordem de aumentos e decréscimos para a mesma porcentagem não altera o resultado. Segunda dica, o resultado é sempre menor. Professor, não importa. Não importa. Mas não importa. O valor sempre vai ser menor, aplicada a mesma porcentagem. Não importa, de novo, vou dizer de novo, não importa a ordem que você aplique, os aumentos ou os decréscimos, certo? Desde que seja na mesma quantidade e com a mesma porcentagem. Tá bom? Vamos embora. Considerando que a reforma de um apartamento orçada em R$100.000 será paga 2 meses após a conclusão da obra e que ao final de cada mês serão cobrados juros de 6% sobre o valor da dívida no início do mês, julgue os itens seguintes. Julgue o item, né? Afinal de contas só tem um. Caso um mês após a data de conclusão da reforma sejam pagos 50 mil, e caso um mês após esse pagamento a dívida seja quitada, então o segundo e último pagamento será 58.360. Preste atenção aqui. Olhe só o que ele diz aqui. Ó. Serão cobrados juros de 6% sobre o valor da dívida no início do mês. Capitalização o quê? Mensal. Isso aqui, gente, ó, são juros compostos. Certo? Juros compostos. A dívida era 100 mil. No primeiro mês, ela aumentou 6%. Então, ela foi para 106 mil. Você pagou quantos reais? 50 mil. Então, de dívida ainda sobrou quanto? 56 mil reais. Desses 56 mil, você vai quitar agora a dívida. Só que ela soma 6% de novo. Certo? Aí você diz, professor, quanto é 6% de 56 mil? Você vai fazer aqui, ó, 56 mil vezes 6 sobre 100. Corta esse com esse. Esse com esse. Ficou 6 vezes 6, 36, vem 3. 5 vezes 6, 30. Mais 3, 33. Põe o último zero. 6% dá 3.360. Então eu vou somar 56 mil mais 3.360. Dá 0, 6, 3, 9, 59.360. 59.360. A questão diz que é quanto? 58.360. Logo a questão está, o item está o quê? Errado. Tá certo? Questãozinha muito boa, né? E tranquila. Então vamos fazer agora a questão 9. Considerando que a promissória do valor nominal de R$5.000 tenha sido descontada 5 meses antes de seu vencimento, em um banco cuja taxa de desconto comercial simples por fora, né? Professor, o que é por dentro? Por dentro é racional, tá bom? É de 5% ao mês, julgue o item subsequente.
A taxa efetiva mensal dessa operação foi inferior a 6%. Gente, presta atenção aqui, ó. Professor, como é que eu faço isso? A gente aprendeu, lá com a tia da quarta série, que desconto comercial não é a mesma coisa que taxa efetiva mensal. O desconto que lhe dá a taxa efetiva mensal é o desconto racional ou por dentro. O desconto comercial por fora não lhe dá este dado. Tá bom? E aí, professor, como é que fica? Fica assim, ó. Tem várias formas de fazer isso aqui. Eu vou fazer assim, ó. O desconto comercial é o valor nominal vezes a taxa de desconto vezes N, que é o tempo. Isso aqui vai ser 5.000 vezes 0,05, que é a taxa de desconto, vezes 5 meses. Corta isso com esse. 50 vezes 5 dá quanto? 250 vezes 5, 1.250. Logo, o valor atual vai ser 5.000 menos 1.250, que dá 3.750. Para a gente descobrir, gente, a efetiva taxa de juros, é só fazer o valor atual, o valor nominal dividido pelo valor atual. 5.000 dividido por 3.750, que dá 3.750, sobra 1.250. Põe a vírgula, põe o zero. Dá quanto? 3, não é isso? 0, 5 vezes 3, 15. Vem 1, 7 vezes 3, 1 e 1, 22. Vem 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. 0, 5, 3, 1. 1.350. Não é isso? Perdão. 1.250. E aí, veja só. Você vai ficar... Aqui vai dar 3 de novo, 3 e por aí vai. Se você pegar... Você nota, então, a partir daqui, que eu tenho quantos por cento além do 1? 33,3, né? Então, eu vou pegar 33,3 e vou dividir pela quantidade de meses, que dá quanto? 5. 5 vezes 6 dá 30, baixo 3. Vírgula e 0. 5 vezes 6, 30, baixo outro 3. 0, 6. Você está percebendo que isso aqui está dando quanto? Aproximadamente 6,66%. E ele está dizendo que foi inferior a 6%. Não, foi superior. Nesse caso, o gabarito está o quê? Errado. Gente, isso é uma das formas de fazer. Para o pessoal que gosta de fórmulas, para o pessoal que gosta de algo mais direto, tem uma segunda etapa? Tem sim, ó. É assim. Tem uma segunda forma? Tem. É assim, ó. A taxa efetiva vai ser igual à taxa comercial, certo? Dividido por taxa comercial, dividido por 1 menos taxa comercial vezes o N. Taxa efetiva vai ser taxa comercial dividido por 1 menos taxa comercial vezes o tempo. Quanto é a taxa comercial aqui? 0,05. E aqui vai ser 1 menos taxa comercial vezes o tempo. Vai ser 1 menos 0,05 vezes 5. 0,25. Isso aqui vai ser 0,05 dividido por... Aqui, 1 menos 0,25 dá quanto? 0,75. Isso aqui é a mesma coisa que dividir 5 por 75, não é assim? Coloca 0, põe o 0. Ainda não dá. Coloca 0 aqui. 0 aqui de novo. E agora 6. 5 vezes 6, 30, vem 3. 7 vezes 6, 42. Mais 3, 45. Aqui dá 50. Você vai colocar 6 de novo, 6 e por aí vai. 0,0666, você multiplica por 100. Você vai encontrar que essa taxa é quanto? Aproximadamente 6,6%, que é superior a 6%. Novamente, mostrando que o gabarito está errado. Ok? Vamos mais uma. A respeito de juros simples, julgue o item seguinte. Para que um capital aplicado a determinada taxa trimestral de juros simples triplique de valor em 5 anos, é necessário que a taxa de juros seja superior a 12%. Preste atenção aqui, ó.
eu sei que eu tenho, se eu disser que o capital é X, o montante que eu quero é quanto? 3x. Não é assim? E a gente sabe que montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Agora eu só preciso fazer o quê? 3x é igual a x, que multiplica 1 mais I. Aí presta atenção aqui, ó. É trimestral, mas o tempo está em anos. 5, você vai ter que saber quantos trimestres tem em um ano. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho assim, ó. Um trimestre são 3 meses. Um ano tem 4 trimestres. 5 anos tem 5 vezes 4, 20 trimestres. Então vai ser 1 mais I, que é a taxa que eu não sei, vezes 20. Vai ficar 3x igual a x vezes 1, x, 20 e x. Certo? Eu vou colocar isso aqui mais. Eu vou colocar aqui. Vocês concordam comigo que, na verdade, eu nem precisaria ter feito essa etapa aqui, ó. Vocês concordam comigo que eu posso fazer assim, ó? Presta atenção. Sem antes fazer essa multiplicação. Eu posso cortar esse x com esse, não posso? Ficou 3 igual a 1 mais 20i. O 1 está positivo, passa para cá negativo. Ficou 20i igual a 3 menos 1. 20i vai ser igual a 2. Traz para cá. I vai ser igual a 2 sobre 20. Isso aqui, se eu dividir tudo por 2, dá quanto? 1 sobre 10. Isso aqui é a mesma coisa que 0,1 ou 10%. Gente, aí diz assim, ó, é necessário que a taxa de juros seja superior a 12%? Não. Por quê? Porque com 10% ele já atinge. Então, o item está o quê? Errado. Ok? Tranquilo, né? Questãozinha muito boa. Não é isso não, viu? Então, gente, vamos para a questão 11. Julgue o item seguinte relativo à matemática financeira. Situação hipotética. Um banco emprestou 12 mil para Maria, que deve fazer a amortização em 12 parcelas mensais consecutivas pelo sistema de amortização constante. Eita! A tia lá da quarta série ensinou a gente que no sistema de amortização constante, nós temos o seguinte. A parcela ela é igual a amortização mais juros, certo? Sendo que a amortização não muda, porque o nome já está dizendo. É o quê? Constante. Os juros são decrescentes e, naturalmente, a parcela é o quê? Decrescente. Certo? Não esqueça isso aí. O que você paga, o que vai saindo da dívida, é só a parte da amortização que ela é constante. A taxa de juros contratada para o empréstimo foi de 1% ao mês. E a primeira parcela deverá ser paga um mês após a tomada do empréstimo. Assertiva. O valor da quarta parcela a ser paga por Maria é de 1.090. Gente, presta atenção. O saldo da dívida, que é o que nós precisamos saber, é o seguinte. Professor, quanto é o saldo da dívida? O saldo da dívida é 12 mil, que é o total, menos a quantidade de parcelas que ela já pagou, vezes a amortização. Aí você diz, professor, como é que eu faço o cálculo da amortização? Valor total sobre o número de parcelas. Então, a nossa amortização aqui é quanto? 12 mil dividido por 12, que é quanto? R$1.000. É a nossa amortização. Então, a quantidade de parcelas que ela já pagou. Gente, se ela vai pagar a quarta, ela já pagou quantas? 3. E a amortização é quanto? 1.000. Então, vai ser 12 menos 3.000. O saldo devedor é quanto? 9.000. Aí, gente, como é que eu faço os juros? Os juros é assim, gente, ó. É saldo devedor vezes a taxa. O saldo devedor aqui é quanto? 9.000. Mais os juros, é a taxa de juros? 0,01. Corta esses 10 zeros com esse. 90 vezes 1, R$90. Então, a parcela que a tia ensinou pra gente, que é a amortização mais juros, vai ser, parcela vai ser
1.000, que é a amortização, mais 90 dos juros. Parcela vai ser, ó, 1.090. 1.090. Então, gente, você perceba o seguinte, que ele está dizendo assim, ó, o valor da quarta parcela a ser pago por Maria é de 1.090. Logo, o gabarito está o quê? Certo. Ok? Tranquilidade pura, né? Vamos mais uma. Um cliente contratou um financiamento habitacional no valor de R$420 mil para ser amortizado de acordo com o sistema de amortização constante que a gente acabou de ver, né? Em 35 anos, a taxa nominal de juros compostos é de 9% ao ano com capitalização mensal. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes desconsiderando, entre outras, despesas como seguros e taxa de administração. O valor da amortização mensal é inferior a 900. Gente, ó, a amortização, de novo, não esquece isso não. Isso aqui, esse monte de informação que ele deu, não serve para isso aqui. Somente que a amortização é igual a valor total sobre número de parcelas. Não confundam a amortização com parcela. Parcela é a amortização mais juros. Quanto é o valor total? 420 mil. Quanto é o número de parcelas? 35 vezes 35 anos. Como a capitalização é mensal, 35 vezes 12. Certo? 35 vezes 12 dá quanto? 420. Não é assim? Professor, 35 vezes 12. 5 vezes 2, 10 vem 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. E aqui 35, 0, 2, 4. 420. Se eu dividir 420 por 420 aqui dá 1, então significa que a amortização é quanto? R$1.000. Ele disse que a amortização mensal é inferior a 900. Isso aqui está certo ou está errado? Está errado. Porque 1.000 é superior a 900. Ok? Ok. Vamos mais uma. Não confunda parcela com amortização, tá bom? Vamos então para a questão 13. Se o custo real efetivo de uma operação financeira for de 15% e se a taxa de inflação acumulada no período for de 8%, então nesse caso o custo total efetivo dessa operação financeira será inferior a 24%. Gente, ele está pedindo o A, ele está pedindo o custo, que a taxa aparente nesse caso. E a tia lá da quarta série ensinou isso aí pra gente, não foi assim, ó. 1 mais A, que é a taxa aparente, vai ser igual a 1 mais a taxa real, não é isso? A taxa, tá aqui, o custo real efetivo de uma operação, ó, taxa real, que multiplica 1 mais inflação. 1 mais A vai ser igual, então, a 1 mais 0,15, que multiplica 1 mais 0,08. Conta de padaria. 1 mais A vai ser 1,15 vezes 1,08. 1 mais A vai ser igual a 1,2402. 1,2402. A vai ser 1, está positivo, passa para cá, negativo. Vai ficar 1,2402 menos 1. Você vai ter que a taxa aparente vai ser 0,2402, que multiplica isso aqui por 100, vai ser 24,02%. Aí ele está dizendo que o custo total efetivo dessa operação será inferior a 24%. Inferior é? Não, é superior. Logo o item está o quê? Ó, errado. Ok? Vamos mais uma. Vamos que o objetivo aqui é gabaritar. Vamos embora. No que se refere à matemática financeira e finanças, julgue o item. A taxa interna de retorno. Excelente. Isso aqui cai, isso aqui despenca na sua prova. Tem que saber. Viu isso aqui? Esqueça seu nome e não esqueça disso aqui.
A taxa interna de retorno é utilizada no cálculo do valor presente líquido para determinar se o projeto deve ser aceito. Não! Isso é taxa mínima de atratividade. Taxa mínima de atratividade é a taxa que você... a variável que você vai levar em consideração se o projeto deve ser aceito ou não. Por quê, professor? Porque você vai determinar uma taxa mínima de atratividade em função de qualquer outra aplicação que esse capital pode ser feito. Então, eu digo que a taxa mínima de atratividade do projeto A é 10%. Se for menos que isso, esse projeto não é viável. Eu vou aplicar esse dinheiro em outro projeto. Não é taxa interna de retorno, não é. É taxa mínima de atratividade. Tá bom? Esquece não, gabarito errado. A gente não tinha feito, né, na questão de teoria. Banca D. Julgue o item a seguir. Um capital aplicado à mesma taxa de juros e pelo mesmo período de tempo sempre vai gerar montante maior por juros compostos em relação a juros simples. Isso aqui está certo ou está errado? Gente, essa é uma pegadinha clássica. Por quê? Porque a gente imagina que o seguinte, ó. Que, o professor fala em juros compostos, sempre vai ser maior que juros simples, né? Não. Ó, presta atenção. Se eu disser que é 10% juros compostos, mas disser que o N é somente um mês, por exemplo, tanto o juros simples vai ser igual aos juros compostos. Por quê? Porque só passou um mês, certo? Quando o N for 1 e os juros for 10% ao mês, quando o dado aqui estiver equivalente aqui, ou seja, a taxa de juros é ao mês e o tempo é ao mês, o juros simples é igual a juros compostos. E ainda tem um caso, ó, se eu dissesse assim, 10% ao mês em 15 dias, ou seja, N aqui é menor que 1, né? N é menor que 1, no caso N seria 0,5. Nesse caso, o juros simples é maior do que os juros compostos. Isso mesmo, ó, não esquece isso não. Se N for menor que 1, presta atenção, 10% ao mês, eu estou levando em consideração 15 dias. Logo, N é menor que 1. Toda vez que N for menor que 1, os juros simples serão maiores que os juros compostos. Tranquilo isso aqui? Fácil demais, não é não? Então, ele está dizendo que vai gerar sempre um montante maior. O item está o quê? Errado. Pode marcar aí no seu gabarito. Tá bom? Vamos mais uma. Então, gente, vamos fazer a questão 16. Ele dá algumas figuras e diz: as 3 figuras precedentes, cada uma com diversos símbolos, foram desenhadas na parede de um suposto esconderijo inimigo. O serviço de inteligência descobriu que cada um dos símbolos representa um algarismo do conjunto de 0 a 9. Com referência a essas figuras, julgue o item seguinte. Olha só. Considere que o significado da figura 2 seja a data, com dia e mês. Ou seja, dia e mês. Nessa ordem. Nesse caso, há a possibilidade de pelo menos 7 interpretações para essa figura. Presta atenção, gente. Aqui é um mês, né? Eu posso dizer que isso aqui é 0? Não, porque não existe mês 00. Eu posso dizer que é 1? Posso, porque existe mês 11, que é novembro. Aí agora eu posso dizer que isso aqui é 2. Se aqui for 2, aqui tem que ser 2 também. Existe mês 22? Não. Então, obrigatoriamente, o quadrado tem que ser o quê? 1. Se esse quadrado aqui é 1, esse daqui é 1 também. Concordam comigo? A estrela pode assumir quais valores? Todos, exceto 1, porque o quadrado já é 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades para ela. Gente, se eu tenho 9 possibilidades, naturalmente, eu tenho 7. Então, quando eu digo que pelo menos 7 interpretações para essa figura existem, claro, porque se existem 9, existem 7. Tá certo? O gabarito dessa questão está o quê? Correto. Certíssimo. Tranquilo, né, gente? Não é esse tipo de questão. O gerente de um banco formou uma equipe de escriturários para efetivar a abertura de contas correntes de 1.920 empregados de uma empresa. Sabe-se que nessa equipe, cada escriturário efetiva a abertura da conta de um empregado da empresa em 5 minutos. Vou subir isso aqui. Que todos os escriturários trabalham no mesmo ritmo e que esse trabalho será concluído em 2 dias.
trabalhando-se 8 horas em cada dia. Com base nessas informações, julgue o item que se segue. Com os elementos dessa equipe de escriturários, poderão ser formados 45 grupos distintos, compostos cada um por 2. Gente, preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Eu trabalho quantas horas por dia? 8, né? E vou trabalhar quantos dias? 2. Só que cada escriturário efetiva a abertura da conta de uma empresa em quanto? Em 5 minutos. Então, eu tenho que saber quantos minutos no total eu tenho. Eu tenho, então, 2, que é a quantidade de dias, vezes 8 horas por dia, vezes 60. Certo? 8 vezes 60, 480. Não é isso? 480 vezes 2, 960 minutos. Pronto. Só que, presta atenção aqui. Eu vou ter 960 minutos. Só que cada conta leva quantos minutos para ser aberta? 5. Então, 960 eu vou dividir por 5. Dá 1, 5, 4, baixo 6. 5 vezes 9 dá quanto? 45, certo? 192. Presta atenção, então. Eu vou precisar, você concorda comigo, que um funcionário, trabalhando 2 dias, 8 horas em cada dia, ele trabalha 960 minutos. Então, eu tenho que um funcionário abre quantas contas nesses 2 dias? 192. Eu vou precisar de quantos funcionários para 1920? Se são 10 mais, 10 vezes, x vai ser igual a quanto? 10. Gente, eu vou ter 10 funcionários, certo? Ele quer em grupos de quanto? 2 a 2. Aí aqui a pergunta é arranjo ou combinação? Presta atenção. A regrinha. Se eu inverter os elementos do conjunto e gerar um conjunto novo, um grupo novo, arranjo. Se não gerar combinação. Se eu escolher as pessoas João e Marcos para o grupo, e depois inverter, eu digo, não, vai ser Marcos e João. Eu tenho um grupo distinto? Não. Como eu não tenho, combinação. Então agora ficou fácil, né, gente? É uma combinação de 10 tomado 2 a 2, né? 10 escriturários em grupos de 2. Ficou 10 fatorial, que eu vou logo fazer 10 vezes 9 vezes 8, sobre 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2, que dá 8 fatorial, certo? Para quem não lembra, combinação de n tomado p a p, n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Corta esse com esse, ok? 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45 grupos distintos. Portanto, o gabarito está o quê? Ó, certíssimo. Anota aí. Beleza? Questãozinha muito boa, né? Questão que dá pra gente trabalhar a banca CESP, dá pra gente entender o padrão que ela cobra. Questão para você realmente compreender como vai vir na sua prova. E a meta é gabaritar. Esquece isso não. Gente, questãozinha boa, viu? Isso aqui, ó. Isso aqui é da banca D de novo, viu? 20% ao quadrado de 40 é igual a 4,6. Gente, isso aqui tá certo ou tá errado? Como é que faz isso aqui? Gente, 20% ao quadrado não tem mistério não, ó. 20%, né? 20 sobre 100 vezes 20 sobre 100 dá quanto isso aqui? Eu corto esse zero com esse com esse. 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 100. Isso aqui dá 4%. 4% de 40 é só fazer 40 vezes 4 sobre 100. Isso aqui dá o quê? 160 sobre 100. Corta isso com esse. 16 dividido por 10 dá 1,6. Gabarito certíssimo. Tá bom? Esquece isso não. Vamos mais uma. Numa urna são colocadas 40 bolinhas entre as cores preta, azul e vermelha. A quantidade de bolinhas que devo retirar para que as cores comecem a se repetir é 10. Gente, princípio da casa dos pombos. Em que sentido, professor, isso aqui ocorre? Assim, ó. Toda vez que eu tiver N itens diferentes, para que eles comecem a se repetir, basta que eu puxe uma quantidade de itens N mais 1. Assim, ó. Se são 40 bolinhas, mas aqui dentro tem as cores preta, azul e vermelha, mesmo são N é quanto? 3. Eu vou precisar puxar quantas? 4. Por quê, professor? Porque entenda, ó.
mesmo que eu puxe a primeira preta, a segunda azul e a terceira vermelha, quando eu puxar a quarta, invariavelmente, o que é que vai acontecer? Vai ser repetido uma das 3 cores anteriores, tá certo? Então, como é N mais 1, vai ser 3 mais 1, que vai ser 4 e não 10. Gabarito é errado. Certo? Marca aí, vai marcando. Professor, a questão de marcar não, vai marcando. Considere que o gerente de um laboratório de computação vai cadastrar os usuários com senhas de 6 caracteres formadas pelas letras U, V e W e os números 5, 6 e 7. É permitido uma única duplicidade de caractere. Se o usuário desejar, caso contrário, todos os caracteres devem ser distintos. Nessa mesma situação, o número máximo de senhas que o gerente consegue cadastrar é... Gente, presta atenção aqui. Quantos elementos eu tenho aqui? 6. Se eu não tiver, presta atenção, se eu tiver todos os números distintos, eu vou ter 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porque a P aqui vai ser 6 fatorial, certo? Se eu tiver todos os números distintos. Agora presta atenção aqui. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360, vezes 2, 720. Ok? Aí agora ele diz que é permitido uma duplicidade. Então, quando eu colocar aqui assim, ó, 6 números aqui, qualquer um desses pode se repetir de novo, certo? Entretanto, não podem mais se repetir. Então aqui volta a ser 5, 4, 3, 2. Aí eu vou, ó, multiplicar tudo isso aqui. Vai dar 2.000, dá 2.160, certo? Aí agora eu vou somar para obter o total. 0, 2 mais 6, 8, 7 mais 1, 8, baixo 2, 2.880 no total. Gabarito, ó, certíssimo. Não esqueça que quando ele der uma condição, você tem que levar essa consideração na hora da resolução, tá bom? Vamos mais uma. Então, gente, vamos para a questão 21. No porto de Itaqui, 16 contêineres serão embarcados em 2 navios. Cada navio deverá levar exatamente 8 desses contêineres. No total de contêineres, 8 estão carregados com frango congelado, 3 carne bovina e 5 soja. A partir dessas informações, julgue o item que se segue. A quantidade de maneiras distintas de se embarcarem os 8 contêineres no primeiro navio, de forma que exatamente 7 deles estejam carregados com frango congelado, é inferior a 100. Gente, preste atenção. Ó. Eu tenho 8 espaços, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que esses 7 tem que ser com frango congelado. Qual é o total que nós temos aqui de frango congelado? 8. Se eu colocar o frango A aqui, uma tonelada aqui, outra aqui, ou inverter, continua a mesma coisa? Continua, né? Então, essa aqui é a combinação. Então, eu tenho aqui ó, a combinação de 8 tomados 7 é 7, certo? Vezes, me sobraram quantos elementos para cá? 3 de carne bovina e 5 de soja. E sobraram 8, vezes 8. A combinativa lá da quarta série ensinou pra gente que quando for uma combinação de N tomado por N menos 1 é igual a N. Professor, eu quero fazer. Vamos fazer? Bora. 8 mais 7 é 7. Vai ser assim. 8 fatorial, vou botar 8 vezes 7, sobre 7 fatorial, que multiplica 8 menos 7, 1 fatorial. Corta esse com esse. 8 dividido por 1, 8. Então vai ser 8 vezes 8, que dá quanto? 64. Aí ele diz que é inferior a 100. Tá certo isso aí? Certíssimo. Gabarito certo. Visto que ele tem quantas possibilidades? 64. Tá bom? Vamos mais uma. Então, gente, vamos fazer a questão 22. Uma empresa analisa a viabilidade de um projeto de expansão que apresenta o perfil de valor presente líquido listado na tabela a seguir e que tem investimento inicial de R$500 mil. Gente, presta atenção. Eu sei que essa tabela aqui não tem no material de vocês, tá bom? Mas aí, vocês param e analisam que dá para fazer essa questão tranquilamente. Os fluxos de caixa são de 20 mil no primeiro ano,
30 mil no segundo ano e de 90 mil em cada ano, do terceiro ao 12º ano. Com base nessas informações, julgue o item que se segue. A taxa interna de retorno do projeto de expansão é de 10%. Gente, a taxa interna de retorno é aquela taxa que vai fazer com que o VPL seja zero. É a partir daquele momento, é naquele instante em que você vai começar a ter o retorno. É quando o seu VPL é zero, não esquece. O momento da taxa interna de retorno é quando o seu VPL é zero, porque a partir daquilo ali você vai começar a ter o retorno. Aí veja só, a taxa de desconto em porcentagem 0, VPL é 450, 5, 177, 10, 0, 15, menos 118, 20, menos 200. Onde é que aqui a taxa está fazendo com que o VPL fique zerado? 10%. Significa então que a taxa interna de retorno do projeto de expansão é de 10%. Gabarito, ó, certo. Interpretação pura da questão. Tá bom? Vamos mais uma. Não esquece. Professor, é simples assim? Sim. A taxa interna de retorno é a partir do momento em que o VPL está zerado. Então, pessoal, vamos fazer a questão 23. Ó. Julgue os itens a seguir. Acerca de custo efetivo, taxa de retorno e rendas. Considere que uma empresa tenha feito um investimento de R$20 mil para obter fluxos futuros de 12 e 11 mil, respectivamente, ao final de cada um dos 2 próximos anos. Nesse caso, se a taxa de juros de mercado for inferior a 9% ao ano, o investimento será rentável. Gente, o que a gente precisa saber? Que no TIR, quanto menor for a taxa em relação ao VPL, melhor, não é isso? Então, por exemplo, se com 9 ela gerar um VPL positivo, com menor que 9 vai gerar também. Professor, como é que a gente vai fazer isso aí? Então você faz assim, não são 2 anos a 9% ao ano? Eu tenho que vai ser 20 mil vezes 1,09 vezes 1,09. Faz a técnica, já voltamos. 20 mil vezes 1,09 vezes 1,09. Que isso aqui dá 23,762. Aí agora, vamos pegar o nosso fluxo de caixa. Eu tenho 12 mil no primeiro ano, que eu vou multiplicar por 1,09, visto que ele vai passar um ano. Eu já fiz aqui para adiantar para a gente. Dá 13,080. E 11 mil, que é o do segundo ano, eu vou multiplicar apenas por 1. Tá bom? Quando eu somar tudo isso aqui, dá 24.080. Em relação, vamos fazer agora o VPL. Vai ficar 24.080, 23.762. Você percebe aqui que eu tenho 10, aqui dá 8, 7, 1, 10, 318. Opa, o VPL aqui é o quê? Positivo, não é isso? Então entenda que se ele é positivo com 9%, com qualquer valor menor que 9%, ele vai continuar sendo o quê? Rentável. Portanto, gabarito certo. Tranquilo? Vamos mais uma. Com relação às operações de investimento e empréstimo, julgue o item a seguir. Considere que uma empresa tenha captado empréstimo bancário no valor de 40 mil por 6 meses para pagar juros simples de 15% na data do vencimento. Opa, ela vai pagar quanto de juros? Então, 40 mil vezes 15 sobre 100, não é isso? Corta isso com esse, 40 vezes 15 dá 6 mil. Então, esse aqui são os juros que ela vai pagar. Ok. E na data de captação, o gerente do banco tenha bloqueado 20% do valor captado e aplicado em ações da Bolsa de Valores, que rendeu ao final de 6 meses 2 mil. Nesse caso, o custo efetivo total da operação foi superior a 12%. Presta atenção, gente, você vai pagar 6 mil. Só que ele rendeu, seu dinheiro rendeu quanto? 2, não é isso? Então, efetivamente, você vai pagar quanto de juros? 4 mil. Professor, 4 mil é em função dos 40? Não, porque no ato da captação, 20% foi o valor captado. Na prática, você recebeu quanto? 32 mil, né? Porque vai ser 40 menos 20%. É a mesma coisa de dizer assim, quanto é, professor? 20%, 40
20 sobre 100, corta esse com esse com esse. 4 vezes 2, 8. Então vai ser menos 8.000. Então você pegou na prática quanto? 32. Aí você vai fazer agora. Ó, se eu estou pagando 4.000 de juros em relação a 32.000, eu quero saber quanto eu efetivamente estou pagando de juros. 4.000 dividido por 32, gente, dá 0,125 ou 12,5%. Logo, quando ele diz que o custo efetivo total da operação foi superior a 12%, o gabarito desse item é certo. Ok? Questãozinha boa, né? Faz o cálculo, diminui aqui da quantidade de juros, que foi o rendimento que gerou. Dos juros, você faz em relação ao que foi captado, descobre o valor total. Acabou. É um K, um B, um OUCE. Acabou-se. Vamos para 25. O empréstimo foi liquidado através de pagamentos de prestações a uma taxa de juros positivas, corrigidas pela inflação desde a data da realização do referido empréstimo. Verificou-se que o custo efetivo da operação foi de 44%, que é aquela taxa aparente, né? E a taxa de inflação acumulada no período foi de 25%. O custo real efetivo referente a esse empréstimo foi de 15,2%. Vamos fazer, ó. A gente aprendeu que 1 mais A, aqui é lá da quarta série, ensinou a gente assim, ó. 1 mais A é 1 mais a inflação, que multiplica 1 mais a taxa real, não é? Quanto é aqui? 1 mais 0,44 vai ser igual a 1 mais 0,25 vezes 1 mais R. 1,44 vai ser 1,25, que multiplica 1 mais R. Está multiplicando, passa para cá dividindo. 1 mais R vai ser 1,44 dividido por 1,25. 1 mais R vai ser 1,152. Não é isso? A taxa real, 1 está positivo, passa para cá negativo, ficou 1,152 menos 1. Taxa real, 0,152, que eu multiplico por 100, dá 15,2%. Gabarito, ó, certíssimo. Tá bom? Gente, essa fórmula aqui, não esquece não, que a taxa aparente é a multiplicação entre 1 mais a inflação e 1 mais a taxa real. Essa daqui é clássica do CESP, certo? O CESP adora cobrar isso aí e ela vai lhe cobrar essa questão. Vocês estão comigo? Eu quero saber se vocês estão comigo. Mas já que vocês estão comigo, vamos mais uma. Julgue os itens a seguir acerca de custo efetivo, taxa de retorno e rendas. Considere que a propaganda de uma loja de eletrodoméstico anuncia a venda de um modelo de televisor em que o cliente paga uma entrada de 400 mais 2 prestações de 400 desse mesmo valor. Nesse caso, se a taxa de juros da loja for de 1% ao mês, então o valor desse aparelho à vista é inferior a 1.180. Presta atenção. Isso aqui foi a entrada, não vai entrar no nosso cálculo agora. Quanto foi que eu paguei? R$800 aqui, não foi? 800. Só que teve juros aqui de quanto? Se é 1% ao mês e são 2 meses, teve o quê? 2% de juros. Para eu saber qual é o valor que somado a 2% gera 800, é só eu dividir, gente, 800 por 1 mais I. Certo? Aqui vai ser 800 dividido por 1 mais 0, o quê? Não é 2%? 0,2. Vai ser 800 dividido por 1,02. Quando você fizer isso aqui, eu já fiz isso aqui direto, né? Pra gente não perder tempo aqui. Deu, deixa eu olhar aqui, 784,31. Gente, professor, aí eu faço o quê? Aí agora você vai somar esse valor com a entrada para saber quanto seria o valor à vista. Ó, 1, 3, 4, 8, 11. 1.184,31. É inferior a 1.180? Não, é superior. Logo, o gabarito do item é errado. Tá certo? Gente, questãozinha clássica também, né? Ó, dá o valor das parcelas, perde o valor que seria de à vista. É só dividir o somatório das parcelas pela quantidade de juros do período. E aí você, somado a 1, lógico, né? Você vai ver que aqui vai gerar o valor da parcela, que atribuído esse valor de 2%, gera esse valor
de 800. Ok? Tranquilidade pura, né? Vamos mais uma. Uma empresa com o objetivo de captar recursos financeiros para ampliação de seu mercado de atuação apresentou o projeto ao Banco Alfa, que, após análise, liberou 1 milhão de empréstimo, que deverá ser quitado em 12 parcelas mensais a juros nominais de 12% ao ano, capitalizados mensalmente. Gente, essa questão aí, ela não tem a pergunta, né? No material de vocês não tem a pergunta, mas é uma questão muito clássica de empréstimos que ela fala em relação a datas. Ela quer saber, a pergunta aqui é se seria de longo prazo, se eu poderia considerar esse empréstimo de longo prazo. Entenda, do ponto de vista contábil, aí é mais para a galera da contabilidade, tá bom? Mas do ponto de vista contábil, somente se passar de 12 meses. Por quê, professor? Porque 12 meses ainda entra no período em que ela está inserida, certo? Entra na competência que ela está inserida, tá bom? Então, nesse caso aqui, se ele disser, é um exigível a longo prazo, é um empréstimo a longo prazo. Não, não é. O gabarito seria errado. Mas essa questão vamos tirar da nossa aula. Eu estou só apenas expondo para vocês. Mas a gente pode tirar, porque aí é mais para o pessoal dos conhecimentos bancários em si. Tá bom? Questão 28. Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética a respeito de sistemas de amortização, seguida de uma assertiva a ser julgada. Em uma negociação, ficou acertado o pagamento de 48 mil em 8 prestações mensais e consecutivas, a taxa de juros de 5% ao mês. A primeira prestação será paga um mês após o acerto e o regime combinado, ó, saque, aquele que a tia ensinou pra gente que a amortização, como é constante, tem sempre o mesmo valor. Nessa situação, o valor da terceira prestação será superior a 6.800. Gente, ó, presta atenção, quanto é a amortização que a tia ensinou? Valor total dividido por número de parcelas. Vai ser 40 mil dividido por 8. A amortização é quanto? 5 mil. Ele quer saber a terceira parcela, a terceira prestação. Então, já vou ter pago quantas? Vou ter pago 2. Então, vou ter pago 5 mil mais 5 mil. Eu vou ter pago 10 mil. Então, da dívida, que é 40, e eu já vou ter pago quanto? 10. Quanto é que ainda falta para saldar? O saldo vai ser 40 menos 10. Vai ser quanto? 30 mil. Ok? Aí, a gente sabe que o juros é quanto? 5%. Então, aqui, ó, vezes 0,05 dá o quê? 1.500. Agora ficou fácil, porque parcela é igual a amortização mais juros. A amortização é constante, a gente já sabe que é 5 mil. Tá aqui, ó. Os juros, a gente já descobriu também, 1.500. Total dá quanto? 6.500. Aí ele está dizendo que a terceira parcela será superior a 6.800. Isso aqui está o quê? Errado. Tá bom? Tá errado. Chãozinho de aplicação direta, tá certo? Conta de padaria. 29. Tendo em vista que um empréstimo no valor de 32 mil foi entregue no ato sem prazo de carência, será amortizado pelo sistema Price. Eita! Professor, a tia ensinou esse? Ensinou. No sistema Price é aquele que a amortização é crescente, os juros são decrescentes, mas as parcelas são constantes. Olha o P. P de parcela constante. Tá bom? A taxa de juros de 60% ao ano em 8 prestações mensais e consecutivas, e considerando 0,68 e 1,80 valores aproximados para 1,05 elevado a menos 8 e 1,05 elevado a 12, respectivamente, julgue o item subsequente. A taxa efetiva anual do empréstimo é superior a 75%. Preste atenção. Gente, as prestações são mensais, ó, mas a taxa é o quê? 60% ao ano. Então, a gente aprendeu lá com a tia da quarta série que nesse tipo a gente tem que fazer a taxa equivalente, não é isso? Por quê, professor? Porque assim, porque essa taxa ela é nominal, certo? Ela tem está o ano e as prestações são mensais. Então eu preciso transformar. A tia ensinou pra gente que a gente faz assim, né? 1 mais o isão, que é a taxa maior, que é essa do maior período, vai ser igual a 1 mais o izinho elevado a n. Onde n é quando você vai fazer a conversão. Você vai fazer a mudança. Assim, ó, um ano tem quantos meses?
12 meses. Você vai ver quantas vezes cabe o período menor no período maior. Por exemplo, se fosse trimestre para mês, 3 meses. Se fosse anual para trimestral, 4 trimestres. Como é o nosso caso aqui, eu tenho ano e depois meses. Um ano tem quantos meses? 12. Então, eu vou fazer assim, ó. 1 mais I vai ser igual a... Preste atenção. Professor, esse izinho aqui é quanto? É assim, ó. Se eu fosse dividir 60 por 12, porque não é 60% ao ano, não é isso? Dividido por 12 dá 5%, não é isso? Você vai pegar esse 5% e vai trazer ele, ó, para cá. Porque aí sim a gente vai conseguir a taxa efetiva anual. 1 mais I, que é a taxa efetiva anual, que é a taxa maior que a gente quer, vai ser igual a 1 mais 0,05 elevado a 12. 1 mais I vai ser 1,05 elevado a 12. E ele deu, não foi? Tá aqui, ó. 1,80 para 1,05 elevado a 12. Aí você faz 1 mais I vai ser igual a 1,80. I vai ser 1,80 menos 1. I vai ser quanto? 0,80 ou 80% de taxa efetiva. SPH 75, professor? É sim. Gabarito, ó, certíssimo. Tá bom? Vamos mais uma? Vamos que tá bom. Vamos que aqui é pra gente traçar o perfil da banca. A meta aqui é gabaritar. Vamos embora que tá bom, né, Vaz? Olha só. Acerca de juros simples e compostos, julgue os próximos itens. Considere que as seguintes opções de pagamento foram oferecidas ao investidor que deseja aplicar 5 mil pelo período de 1 ano. Aí, no item 1, o pagamento de juros simples de 1% ao mês, sem custos administrativos, ou seja, ele vai ser, então, ao investidor, pelo período de 1 ano, 1% ao mês. Então, vai aumentar quantos por cento, professor? 12%, né? Um ano tem 12 meses, então vai ser 5 mil vezes 12%, para a gente saber quanto é, corta isso com esse, 50 vezes 12 dá 600. Não é isso? Ele está recebendo, nesse caso aqui, R$600 de juros. Na 2, pagamento de juros compostos de 1% ao mês e, ao final do período, a cobrança da taxa administrativa de R$100. Montante que nós vamos ter, capital vezes 1 mais I elevado a N, em juros compostos. Montante vai ser 5 mil, vezes o I é quanto? 1%. Então, vai ser, eu posso colocar direto, né? 1,01 elevado a 12. Aí ele deu aqui, ó. Considere 1,13 como valor aproximado para 1,01 elevado a 12. Então, aqui o montante vai ser 5 mil vezes 1,13. Eu corto esses dois aqui para deixar 113. Você vai fazer 113 vezes 5. Eu vou ter que o montante vai ser assim, ó. 3 vezes 5, 15, vem 1. 1 vezes 5, 5 e 1, 6. Aqui, ó. 5.650. Os juros, professor, aqui é quanto? Montante menos capital. 5.650 menos 5.000. Eu tenho aqui que o juro, nesse caso, é 650. Aí você diz, vixe, professor, nesse caso aí é melhor, não? Calma aí. Ele disse que há uma cobrança de taxa administrativa de R$100. Então, o juro líquido, vamos dizer assim, vai ser 650 menos 100, que vai dar 550, certo? Aí ele pergunta, ele afirma, é correto inferir que a opção 1 é mais vantajosa para o investidor? Sim. Por quê? Por mais que na opção 2 o juro composto seja maior, existe um desconto de R$100 de taxa administrativa, fazendo com que o juro líquido seja 550, enquanto na primeira vai receber 600. Gente, esse foi o nosso aulão. Eu espero que vocês tenham gostado muito, que vocês tenham aproveitado, que vocês possam perceber qual é o perfil da banca. Tamo junto, rumo à aprovação. A meta é gabaritar. Vejo vocês no Banco do Nordeste.